galerinha, pra quem não me conhece, eu sou Camila, todo mundo no Facebook me chama de Cami. Esse daqui é o meu canal Catarina Petrúquio, um canal que eu criei originalmente para contar histórias de novela e agora eu resolvi abranger ele porque já tem um grupo no Facebook que conta histórias de relacionamento virtuais e histórias de mulheres que têm relacionamento abusivos, para servir aí como alerta. Eu tenho dois grupos, um grupo que conta todos os tipos de relatos, história, e um grupo com foco exclusivamente de relacionamento de mulheres brasileiras com homens do Oriente Médio, geralmente do norte da África, tá? Os árabes. E é para servir como um alerta para vocês, porque principalmente nessa época pandêmica que nós vivemos, os golpes cresceram muito, entendeu? E temos pessoas de uma cultura muito diferente da gente e no primeiro momento a gente não entende. Então os grupos de alerta estão aí para isso. Essa menina, ela veio me pedir ajuda no meu grupo de alerta, no meu message, né? Ela veio por causa do meu grupo de alerta do Facebook e ela autorizou a ler a história dela aqui no canal, tá? Vamos colocar o nome dela de Fernanda. O nome dela não é esse, tá? O nome dela é outro. Não vou falar o nome dela, nem profissão, nem de onde ela é, nem nome do... Para poder manter, preservar a privacidade dela, tá? A gente não quer expor ninguém. E ela me pediu um sigilo absoluto até para expor no meu grupo. Ela entrou em contato comigo porque ela queria que eu colocasse a foto do Habib, né? As meninas costumam chamar os namorados árabes de Habib, do Habib dela no meu grupo do Facebook, a fim de saber se ele estava se comunicando com mais alguém, tá? Porque nós temos alguns grupos que fazem esse trabalho no Facebook, porque geralmente esses árabes, eles não conversam só com uma, eles conversam com várias brasileiras, e a fim de conseguir ou benefício financeiro, ou visto, ou simplesmente fazer besteirinhas online, tá? E aí eu vou ler para você. Eu entrei, o meu contato com ela foi 3 dias de contato. É um relato bem longo, eu acho que eu vou demorar bastante. E cada dia ela me contou um pouco da história dela. O primeiro contato dela comigo foi: boa noite, Camille. Gostaria de postar uma foto de forma anônima. Você posta para mim, fazendo um favor. Ele não pode saber que sou eu, mas eu quero saber se ele se relaciona com muitos brasileiros. E aí eu postei a foto e ela virou e falou assim: por favor, eu posso te contar um pouco da minha história? E aí eu falei com ela: fique à vontade, estou aí para isso mesmo. Muitas meninas vêm desabafar comigo, tá? Eu escuto sem problema nenhum. Se eu estou enrolado na hora, eu falo: espera um pouquinho, eu te retorno daqui a pouco, porque eu gosto de dar atenção exclusiva para entender o que está acontecendo. E aí ela mandou para mim: sou casado com um marroquino. Ele é muito ignorante comigo e eu descobri que ele está de papo com várias mulheres na internet. Eu fiquei muito triste quando peguei ele fazendo isso e ele teve a cara de pau de falar que ele não fala com ninguém, que elas procuram ele. Ele é agressivo, já tentou me bater, eu me arrependi amargamente de ter casado com ele. Eu sofro tanto com ele que já pensei em me matar. É, e aí eu falei com ela: você não é a única que passa por isso é muito comum. Gente, são culturas muito diferentes, para começo de conversa, tá? E aí eu falei para ela: eu posso te perguntar como que você conheceu ele e como que ele chegou no Brasil, porque ela é casada com ele aqui no Brasil, tá bom? E ela virou e falou: sim, conheci ele. Primeiro eu conheci o primo nele de um app de relacionamento da internet. Mas era só amizade. Um dia os dois me ligaram desse aplicativo e começamos a conversar. Ele falava português e já tinha vindo aqui antes. Gente, olha só. Não é comum um árabe falar português, tá? Se ele fala português, pode ter certeza que ele já teve contato com outras mulheres, porque o idioma comum lá, né, ou é o inglês, né, ou é o francês, porque vários países árabes foram colonizados pela França. Agora, português não é comum, português é um idioma muito difícil. Então, se você está se comunicando com um árabe que ele já tem noção de português, ou ele tem mais, né, namoradas online, se comunica com mais brasileiros, ou ele aprendeu o português de forma intencional. Tá? E geralmente não é por motivos bons, geralmente não é por motivos de trabalho, tá? Isso, olha, gente, 99,9% dos casos que isso não acontece, tá? Não acontece mesmo. Ele pegou meu número de WhatsApp, em pouco tempo começou a ladainha, que queria se casar comigo, que me amava.
e eu não queria casar com ele. Algo dentro de mim falava para mim não fazer isso. Esses homens, eles amam muito rápido. E essa ladainha que ela fala é real mesmo. Eles começam, eu te amo, minha flor, minha vida, meu sol, minha lua. Você sopra que eu respiro, eu fumo você e tal e tal. É um papo muito bonito. É um papo muito cheio de mel que a gente, em geral, aqui no Brasil não está acostumado a escutar com os homens brasileiros. Eles falam eu te amo de uma forma muito fácil, a gente não tem essa cultura. A nossa cultura é a gente só fala eu te amo quando a gente sente o amor, né? E às vezes nem assim não sai da boca de um homem no Brasil. Lá não, eles falam eu te amo pra tudo, é igual boa tarde, boa noite aqui. Então, logo a primeira coisa que eles fazem é realmente falar eu te amo. E aí, às vezes, se a gente tiver com o emocional um pouco fraco, cai mesmo, se apaixona mesmo. Ele falou que ele me amava, que queria casar comigo e algo dentro de mim falava para ele não fazer isso. Ficamos conversando de março até novembro e um dia ele me falou que tinha comprado a passagem. Eu entrei em pânico porque ele falou que já estava embarcando para cá e ia chegar aqui para a gente casar. Ele chegou no final de novembro e nos casamos em janeiro desse ano, de janeiro de 2021. Gente, você vê que tem pouco tempo de casada e ela já tá cheia de problema com ele. Não tem tempo, ela casou agora em janeiro. E ele chegou aqui em novembro. Até hoje ele não trabalha, não por falta de oportunidade, mas porque fica escolhendo emprego. Um trabalho ele fala que trabalha demais, o outro ele fala que paga pouco. De pedreiro ele fala que não quer levantar peso. Já apareceram vários empregos e ele fica colocando defeito. Disse que não vai trabalhar se for para ganhar menos de 4.000 reais por mês. Além de tudo, ele bebe e fuma. Gente, esse pessoal que mora lá, que são países árabes, geralmente são muçulmanos. Muçulmano mesmo, que segue o que tem que seguir, não bebe, não fuma. Então isso daqui você já vê que ele não é uma pessoa praticante da religião, tá? Eu não tô falando mal da religião muçulmana, tô falando assim, esse daqui não é praticante da religião. Até para comprar os cigarros dele, que ele fuma todos os dias, eu tenho que dar dinheiro. E como se não bastasse, agora ele está exigindo filhos de mim. Na cama, até que ele é muito bruto na cama. E fica exigindo coisas que eu não quero. Gente, ele exige que faz o negócio lá por trás, sabe? E ela fala que ela não gosta, que ela sente dor e que ele não entende isso. E aí ele fala com ela que não dói nada, que ela tá mentindo e tal. E ela vira e fala que ela tem vários problemas de saúde, tá fazendo tratamento de trombose e que ela não pode arriscar engravidar agora. Mas que ele não entende, ele tá exigindo filhos. Gente, eu vou fazer um adendo que eu não falei lá no começo. Ela tem 41 anos e ele tem 30, tá bom? E aí você já vê que já não é uma coisa que a família aceita de boa. Lá, essa diferença de idade lá nos países árabes não é aceitável, tá? Não existe. A Camila, eu conheço fulano que casou com ciclano, acontece. Não é comum, mas acontece e geralmente é porque ele tem algum outro interesse por trás, ou visto, porque lá os países lá são muito pobres. O Brasil é um país muito rico perto dos de lá, entendeu? E aí ela vem me contando que a despesa dela aumentou muito, porque agora ela tem que sustentar ele e os luxos deles, já que ele não trabalha e ele ainda gosta de tudo bom e do melhor. Ela já avisou que ela não vai ter filho e que essas coisas que ele faz com ela deixam ela muito triste. Isso aí foi nosso primeiro dia de conversa, tá, gente? Ele já chegou, ele já chegou a me dizer, Camila, que fica procurando mulheres na internet para ver se acha alguma outra que acha ele. E assim que ele encontrar outra mulher, vai me dar o pé na bunda. Ele nunca posta fotos comigo. Eu acho que a maioria das mulheres que ele conversa nem sabe que ele é casado. Ele já me excluiu uma vez do Facebook e colocou que é solteiro. Eu vi e falei um monte pra ele. E ele ficou mentindo pra mim e falou que o Facebook fez isso sozinho. Outro dia ele me bloqueou no Instagram para eu não ver o que ele faz lá. Ele curte todas as mulheres que seguem ele. Eu também briguei com ele.
E aí ele foi e me desbloqueou. E falou que não foi ele, que o Instagram também fez isso sozinho. Os aplicativos dele têm vida própria, né, gente? Só se for. Agora ele cismou que quer voltar para o Marrocos, porque falou que o Brasil não é o que ele pensava, financeiramente falando, e que ele precisa visitar a família. Ele, na verdade, achou que aqui ganharia dinheiro fácil. Gente, o que ele está querendo fazer? Eu ainda falei com ela para ela ficar de olho. Ela já viu que ele quer vida boa, então ela já está pensando em dar um passar fora nele. Ele quer ir pro Marrocos sem assinar esse divórcio para ela, porque aí ele não vai assinar o divórcio. Se ele sair do Brasil, acabou para ela, ele lá pode casar, porque lá eles podem casar até 4 vezes, e ela aqui fica impedida de casar, além de tudo. E ela não adianta, porque ela vai gastar muito dinheiro para correr atrás desse divórcio dele lá no Marrocos. Então ele viu que ela já não tá dando muita bola para ele, entendeu? Ela ainda é apaixonada por ele, mas que as coisas não tá tão fácil como ele achou, então ele já tá querendo ir embora e garantir o passaporte brasileiro dele, porque eles não conseguem passaporte brasileiro fácil não. Geralmente a embaixada não libera, a não ser quando é caso de casamento ou se ele tiver algum filho no Brasil, aí ele consegue. Camila, eu não amo ele, mas eu tenho uma dependência emocional. Aí agora ele se mudou para o Marrocos, porque quer visitar a família, né? Igual eu contei pra você. A passagem dele já venceu e ele fica falando pra eu comprar outra pra ele. Eu não tenho dinheiro para comprar essa passagem à vista. Minha profissão é tal. Ela tem uma profissão mediana, tá? Provavelmente concursada. Eu já estou pesquisando divórcio no cartório, entende? Só que porque ele fica exigindo até que eu compre cigarro para ele. E aí eu fico pedindo dinheiro para um e para outro para ele poder fumar. E aí eu perguntei para ela se lá ele já trabalhava. Essa aqui é a nossa conversa pelo Message, tá? E ele falou assim: "Ah, lá também ele não trabalhava não, pelo que eu entendi, ficava a tarde inteira nos cafés. Café lá, igual é barzinha aqui, lá tem os cafés, porque lá eles não podem beber, fumar, não é igual aqui, entendeu? Então eles ficam no café. Eles ficavam a tarde inteira no café para poder usar o Wi-Fi de lá. Quando a gente briga, ele pede o divórcio, mas ele faz isso porque acha que eu vou implorar para ele ficar comigo. Eu já decidi que eu vou divorciar, mas antes eu só vou mandar ele embora depois que eu me divorciar dele. Eu só não fiz ainda porque tem que pagar taxas e eu estou sem dinheiro. Já avisei para ele que vou na Polícia Federal avisar que eu me separei quando acontecer isso. Um dia eu fui levar ele numa entrevista de emprego em uma construtora e ele não quis. Eu voltei de lá chorando. Em casa ele ficou muito bravo comigo e falou que ia embora. Aí eu concordei. Ele pediu para eu não denunciar na Polícia Federal porque a gente ia se separar. Falou que ia ficar no Brasil vivendo sozinho e pediu para eu não prejudicar. Mas aí acabamos fazendo as pazes. Eu estou tão decepcionada com ele. Eu já peguei várias conversas com ele, com outras mulheres no Facebook. Se eu avisar no Polícia Federal que estou pensando em me separar, eu acho que ele perde a residência. Porque ele conseguiu a residência permanente pelo casamento. Se eles se divorciarem legalmente, ele perde a residência. Caso contrário, não. Tá? Continua residente aqui. Às vezes ele fala que queria que ele não queria casar. Eu que fiquei pedindo para casar. Olha o absurdo. Isso era ideia dele. Ele que me enchia no saco querendo casar. E aí eu quero descobrir no seu grupo se mais alguma mulher fala com ele. E aí ela me pergunta, você já pensou na legenda que você vai colocar na foto dele? E aí eu respondi pra ela, vou perguntar se alguém mais conhece ele, simples, né? Ela me falou que ia me passar o WhatsApp dela, porque ele sempre mexe no Facebook dela e ela não deixa as conversas lá, porque ela tem medo que ele veja. E aí a gente encerrou nos primeiros dias de conversa. Até aí um caso normal, rotineiro, e geralmente é isso mesmo, acontece esses problemas. E aí ela entrou em contato comigo mais uma vez. Aí eu falei pra ela do canal, ela falou que eu podia postar a história dela no meu canal. Eu perguntei como ela está, ela me respondeu: eu estou indo, amiga. Ontem ele falou que o pai dele ofereceu ajuda para ele voltar para o Marrocos.
E eu falei com ele, sim, então eu vou agilizar o divórcio. Vou agilizar o divórcio e você vai embora para o Marrocos. Na hora que eu falei isso, ele mudou na hora. Falou que não decidiu ainda se vai voltar para o Marrocos não, que ele ainda estava pensando e que ele ia pensar e depois ele me falava o que ele tinha decidido. Gente, o que ele está tentando fazer com ela aqui? Ele achou que ela ainda estava doida por ele e aí ele falou assim, vou falar com ela que meu pai vai me dar o dinheiro para voltar para o Marrocos, que ela vai falar, ah, pelo amor de Deus, não vai não, fica comigo, fica aqui, minha vida. Só que ela falou que ela pode ir, porque ela já tá no limite dela, né, gente? E aí ele mudou o papo, ele virou e falou assim que ia ver direitinho, se era isso que ele queria, tal e coisa e tal. Falei com ele que ele era livre. Ai, minha amiga, eu já consegui mudar meu discurso, porque antes eu chorava de medo de perder ele. Hoje eu vejo que não vou perder nada, ele é um traste. Então, graças a Deus, por mais difícil que seja para ela tá conseguindo cair em si, né? Eu tenho certeza que ele me disse isso para ver a minha reação, para ele continuar me manipulando. Aí eu falei, com certeza. E ela me respondeu assim, ele já me fez várias ameaças. Disse que quando eu ir com ele para o Marrocos eu não vou de jeito nenhum. Lá ele vai fazer o que quiser comigo. Me bater, por exemplo, me tornar empregado da família dele, porque ele já me falou isso uma vez. Isso que ela falou, gente, eu sei que choca a brasileira, tá? Mas isso daqui é bem real, tá? Lá no Marrocos, a mulher é propriedade do marido, é uma coisa bem cultural, bem normal, bem aceitável. As mulheres lá, algumas gostam que seja assim, e lá é isso mesmo, a mulher torna empregada da família do homem, a mulher pode apanhar sim. Aliás, acontece muito. Aqui a gente ainda tem algumas leis que nos protegem, lá não é assim não, lá a mulher é propriedade do homem. Antes de casar é propriedade do pai, do irmão mais velho, depois que casa é propriedade do marido, tá bom? Aí eu falei pra ela assim, jura? Aí ela virou e falou assim, sim, ele já tentou me agredir várias vezes. Gente, isso pra eles lá é normal, tá? Já me deu uns tapas na orelha. Aí você fala assim, Camila, mas ele tá no Brasil. Mas ele foi criado na cultura de lá. Então isso pra ele lá é normal, ele vai fazer aqui também. Então você tem que prestar bastante atenção. Se for casar, né, com homens de lá. Ele já tentou me agredir várias vezes. Já me deu tapas na orelha, nos braços, já tentou me chutar. Já me xingou de PUTA. Eu não gostei. Levantei e falei que iria dormir no sofá. Ele mandou eu voltar e deitar. Eu não obedeci, ele veio pra cima de mim. Deu um tapa na minha orelha e eu fiquei com dores e com o braço inchado por 2 dias. Aí eu falei, gente, mas por que ele te chamou desse nome do nada, né? PUTA. Ah, Camila, é porque o primo dele veio visitar a gente. Conversando sobre vários assuntos, ele falou que lá no Marrocos, quem tem tatuagem não é bem visto. Se for mulher, é considerada PUTA. Eu tenho uma tatuagem, mostrei e falei, ah, então eu sou isso mesmo. Demos risada. Eu expliquei que aqui é normal, todo mundo pode ter tatuagem. É normal a mulher fazer isso e isso não faz a mulher uma PUTA. Meu marido não gostou e depois ele me xingou por causa disso. Aí ela virou e falou assim, amiga, eu não te contei a pior parte. Ele queria me trair com a namorada virtual do melhor amigo dele lá no Marrocos. Então eu vou explicar pra vocês. Esse cara já estava no Brasil, mas ele tem um amigo, muito amigo lá no Marrocos. E como ele conseguiu, né, a brasileira dele, veio pra cá, casou, esse amigo dele também tinha uma namorada virtual, na mesma cidade que ele estava morando. E aí ele convidou essa menina para ir lá conhecer a esposa dele, né? Para poder, como ele era amigo do outro, fez lá uma social e ela virou amiga dessa mulher. E aí ele tentou, né, ficar com a namorada do melhor amigo, ou seja, ele ainda tudo é um belo de um talarico. Ela me contou aqui. Ele tem um amigo que mora no Marrocos que ficava mandando o contato do WhatsApp para ele. E mandou de uma mulher que, segundo o amigo, eles iriam se casar assim que ele chegasse no Brasil. E aí fiz amizade com essa mulher. Essa mulher veio na minha casa, fizemos amizade. Aí um dia, do nada, ele falou que ela não era minha amiga, não. Que ela queria ficar com ele, que ela não era boa mulher. Eu desconfiei da idade dela. Eu desconfiei da conversa dele.
Na verdade, o safado queria ficar com ela. E ele foi lá e falou mal do amigo pra ela. Queimou o cara, sabe? E ela foi e terminou com o amigo dele. O cara ainda inventou a história do amigo. Amigo nada, amigo da onça, né? Pra mulher largar do outro e ficar com ele, sendo que ele já estava casado aqui no Brasil. Aí um dia ele saiu debaixo de chuva falando que ia passear num lugar que eu não vou falar o nome, que é um ponto turístico da cidade que ela mora e é um ponto turístico conhecido. Voltou horas depois falando que fez coisa errada. Aí ele me falou que estava conversando com essa mulher, que ela queria ficar com ele, inclusive pediu para ele se separar de mim para eles ficarem juntos. E marcaram o encontro, ele foi debaixo de chuva para tal lugar. Mas segundo ele não esperou por ela, veio embora antes. Falou que não quis, que desistiu e pediu para a funcionária desse lugar ligar para ela e avisar que ele não iria esperar por ela. Depois do telefonema, ele vem embora, deixando a tal mulher esperando. Gente, isso aqui você vê que é mentira, porque ele voltou para casa hora depois. Então quem ficou esperando foi ele. Ele não ia ficar horas lá se ele tivesse voltado logo em seguida, né? E aí eu resolvi entrar em contato com ela, fingindo que não sabia de nada. Porque do nada, Camila, ela tinha parado de falar comigo. Essa namorada do melhor amigo dele. Ela me falou que ele estava correndo atrás dela, como a gente já desconfiava, querendo ficar com ela de qualquer jeito, que ele marcou o encontro e ela não foi, que no dia ele ligou para ela 6 vezes de um número diferente e ela não atendeu. Que ele falou que ia se matar. Ah, gente, isso é normal, tá? Você fala que não quer mais, o que eles falam, eu vou me matar, vou cortar meu pulso, eu vou morrer, se você não vive, vou quebrar meu celular. É o discurso normal deles lá, tá? Que ele falou que ia se matar. E aí ela falou que até contou pro ex-namorado, que é amigo dele. E ele mandou ela dar corda, você acredita? Pra ver se ele ia ficar com ela ou não. Eu perguntei pra ela porque ela não me contou. E ela falou que não me falou nada com medo de mim querer separar dele, que ela não quis estragar o meu casamento. E eu respondi que era para ela ter contado sim. Teria me ajudado a me livrar de um traste desse. Às vezes eu acho que ela também, lá no fundo, queria ele. Porque um dia ela enviou uma mensagem que queria conversar comigo sobre uma coisa. E depois do nada ela me bloqueou. Ela falou que ia me mostrar um grande BO dele, mas no dia de mostrar, ela me bloqueou. Eu que procurei para saber da história, porque eu tenho maturidade para separar as coisas. Eu não acreditei nele, eu sabia que tinha coisa aí. Se ela não tinha interesse nele, por que ela ficou decepcionada com ele? Porque ela falou que tinha ficado muito decepcionada com ele. Ela me falou que ele mandou mensagens para ela em maio, e isso aconteceu em fevereiro. Depois ela falou que ele estava mandando mensagem para ela. Não entendi. Pelo que ela contou que a menina mentiu. Então, eu não sei. Deu a entender que essa ex-namorada do melhor amigo que ele fez separar, ele traiu com ela, né? E olha que absurdo, Camila. Ele falou com ela que queria fazer programa porque não estava encontrando emprego aqui. Ele falou isso pra ela e ainda falou que eu aceitei de boa. Então, ele virou pra essa menina e falou que ele ia virar garota de programa pra ver se ele conseguia dinheiro. Porque ele não estava conseguindo emprego aqui. Mentira, que ele conseguiu várias oportunidades de emprego, ele não queria era trabalhar. Pegar no pesado mesmo, né? E ainda falou que ela aceitou. Ele me mandou, Camila, arrumar uma velha rica pra ele fazer besteirinha e ele pegar dinheiro dela por isso. Ele quer vida fácil, não quer trabalhar, não quer um emprego normal, porque eu já arrumei vários empregos para ele e ele fala que o salário é pouco. Ele me falou que ia embora porque não conseguia nada aqui, não conseguia ficar rico. Ele até está me ajudando a reformar minha casa. Gente, eu vou fazer um adendo aqui. Então, como ela já tinha falado comigo no outro dia, ela arranjou vários empregos e ele não queria, porque ele queria emprego fácil. Então ele virou pra ela e falou pra ela arrumar uma velha rica, porque ele queria fazer besteirinha com a menina em troca de dinheiro, virar um garoto de programa mesmo. Então ele não quer trabalhar. E aí aqui ela fala que ele tá ajudando a reformar a casa dele, porque ele
ele sabe, ele tem conhecimento de pedreiro, então ela compra material e ele tá reformando a casa dela, tá? Não é financeiramente não, ele tá ajudando assim, pegando no pesado. Aí eu virei e falei com ele assim, poxa, ele quer ficar rico sem trabalhar? E ela virou, pois é, eu trabalho tanto e não fiquei rica ainda, está aqui há 8 meses e já quer que tudo caia do céu. Falou que só vai trabalhar se for para ganhar 4.000 reais por mês. KKKKK. Nem eu ganho isso. Lá ele nem trabalhava. Antes me falava que lá não tinha emprego. Primeiro ele falava para ela que lá não tinha emprego. Agora ele fala que lá tem muito emprego muito bom, que lá eles pagam muito bem e que ele é obrigado a ficar aqui sem trabalhar e aqui não tem emprego para ele. Camila, ele é um bom pedreiro, ele só não gosta de trabalhar. A minha casa estava alugada e eu estava morando em outro lugar. Depois que ele chegou aqui, minhas despesas aumentaram e eu tive que mudar de volta para minha casa, porque eu não consegui mais pagar o aluguel em outro lugar. Eu resolvi mudar Quando levei para ver o trabalho, ele não quis. Ele falava que ia voltar para minha casa. Então aqui ela me contava que todo lugar que ele leva para ver o trabalho, ele não ficava. Ele falava que ia embora porque ele não gostou do trabalho. Então ele não trabalhou porque ele não quer. Eu estou cansada de pagar tudo sozinha. Ele bebe e fuma nas minhas custas. Ele é mal educado. Eu lembro da minha paz de antes e eu sinto falta. Ninguém mandando em mim. Ele adora mandar. Nem por favor ele pede. Estou sem dinheiro para comprar nada. E ele fica falando para eu pedir emprestado. Ele ainda acha que é minha obrigação dar dinheiro para ele comprar cigarro. Outro dia me falou com um tom de ignorância que estava com cigarro ainda porque ele tinha guardado. E aí encerrou meu segundo contato com ela. E aí eu já tinha postado a foto, né, do Habib dela lá. No meu grupo ninguém conhecia ele não, tá? No meu grupo ninguém conhecia ele. Aí depois ela entrou em contato comigo, mais uma vez, terceiro dia de contato. E ela me falou: oi Camila, tudo bem? Olha a história nova dele. Disse que o pai vai parar de trabalhar lá e ele vai precisar de ajudar o pai dele, porque o dinheiro irá diminuir. A irmã dele trabalha e o dinheiro que ela recebe ajuda a família. Então acredito que não irão passar fome. Ele está falando que vai se separar de mim porque precisa arrumar uma mulher rica. Ele não precisa trabalhar não, tá gente? Ele precisa de arrumar uma mulher rica, tá bom? Uma mulher rica para ajudar ele e para mandar dinheiro para a família dele. Só que isso eu estou vendo como uma desculpa, porque eu peguei ele conversando com mulheres de novo e eu falei um monte para ele. Então eu acredito que ele acha que vai me comover inventando essa história. Na cabeça dele, eu vou permitir que ele continue com essa safadeza na internet. Falei que não vou aceitar, que prefiro a separação. Ele quer continuar comigo fazendo essas coisas que ele fica fazendo na internet, achando que vou aceitar isso. Não aceito. Eu já falei para ele. Fiquei perplexa com a situação no ponto que chegou. Falei para ele que mulher rica tem o que fazer e não fica na net atrás de homem pobre. Elas querem bonitos, bombado e de classe alta. Estou triste com isso, sabe? Nunca pensei que passaria por isso. Falei para ele ir trabalhar, que todo emprego que aparece ele fica botando defeito. Arrumei vários empregos para ele e ele não quis nenhum. Ele quer facilidade. Com essa crise, atrás de mulher rica, como se tivesse um culhão para isso. Gente, isso aí, ou ele ou falou isso pra tentar comover ela, ou então ele falou isso pra ela falar, tipo assim, não, meu amor, pode deixar que eu mande dinheiro pra sua família. Das duas, porque geralmente eles vêm pro Brasil pra sustentar as famílias lá. E ele não quer trabalhar. O dinheiro não chega. A família com certeza fez um investimento para ele chegar no Brasil. O dinheiro não está retornando, ele está fazendo essa pressãozinha para ela, tá? E aí ele falou essa história, jogou esse caô da mulher rica para ver se ela continua bancando ele, porque aqui ela já tá querendo meter o pé, ela tá mais que certa. E ela continuou: pois é, amiga, trabalhar ele não quer. E eu estou tão triste, não esperava isso dele. Me senti um lixo. Ele só fica usando a minha casa como um hotel. Ele é frio, eu choro e ele fica com raiva. Eu falo isso depois, eu falei que eu não vou aceitar ele fica atrás de mulheres. Eu falei ontem novamente para ele isso. Depois ele veio e falou que está procurando uma mulher rica.
Então, assim, eu, Camila, que ele tá querendo comover ela para ele continuar sem trabalhar, porque o trabalho que ele quer é fazer esse SJ em troca de dinheiro, né? Ele quer dinheiro fácil, ele não quer pegar no pesado. E aí ele tem que mandar dinheiro para a família, porque a família fez esse investimento nele. Ele tem que dar o retorno para a família. E não tá dando retorno, porque ela também não é uma pessoa rica. E aí ele deve ter falado isso, porque ela deve ter parado dinheiro para ele comprar o cigarro, deve ter parado dinheiro para ele beber. Deve ter falado isso para ver se ela falasse, opa, se eu não dar um jeito de dar dinheiro para ele vai me largar. Só que graças a Deus ela já não tá mais pensando nisso. Graças a Deus ela já tá querendo separar e a história dele não vai colar. E se o divórcio sair, ele vai ter que voltar pro Marrocos. Então você vê aí que primeiro ele já tentou falar que ela que quis casar com ele, fazer, né, uma lavagem cerebral. Já falou que ela tinha que dar o dinheiro para ele voltar pro Marrocos antes do divórcio sair. Já falou que o pai dele ia arrumar o dinheiro porque para ver se ela ficava com medo de perder, ele mudava a postura dela e agora ele falou essa, que vai procurar mulher rica porque o pai dele vai parar de trabalhar. Gente, isso é um golpista virtual. Ele quer dinheiro fácil, vida fácil, e aí ele achou que eles acham que chegar no Brasil o dinheiro cai do céu. Não é assim, tá? Ele chegou aqui e viu que as coisas não eram como ele pensava ser e ele não quer trabalhar. Então ele tá fazendo uma pressão nela. Gente, isso acontece muito. E de homem bater em mulher, de homem chegar aqui e não quer trabalhar, isso é muito sério, gente, porque ele tá aqui, ele tá na responsabilidade de vocês que trazem ele pra cá. Isso não é uma história, eu queria falar com vocês, coitada dela, que essa é uma exceção, não. Essa é a regra. Exceção é aquele caso de quem casa e está bem. Porque, principalmente homem árabe não fica na internet, homem árabe, a cultura deles é trabalhar muito. Então, se eles estão o dia inteiro na internet, os que estão na internet procurando namorada online, pode ter certeza que alguma coisa tem. Eles querem ou visto, tá? Ou extorquir dinheiro de alguma maneira, ou com foto, com chantagem, alguma coisa, ou essas besteirinhas virtual, porque lá isso é proibido, até os sites dessas coisas são proibidos, então eles são muito restritos, só pode fazer depois do casamento mesmo. E, infelizmente, mulher brasileira lá, a gente tem uma fama muito ruim, gente. Eles têm essa imagem da gente do carnaval, peito de fora, ele acha que todo mundo é assim. Então, eles procuram mulher brasileira para isso. Acha que o Brasil é um país muito rico e quer dinheiro do céu, entendeu? E para eles apresentar uma esposa brasileira, gente, para toda a regra tem uma exceção. Eu não estou generalizando, tá? Estou falando assim da maioria dos casos que acontecem. É uma vergonha para a maioria das famílias tradicionais, porque elas já acham que mulher brasileira entendeu? Principalmente com a diferença de idade de mulher mais velha. Geralmente mulher mais velha não é aceitável o casamento de uma mulher mais velha com um homem mais novo, mesmo se a diferença de idade for muito pouca. Se for grande, então, alguns casos, quando a mulher tem dinheiro, eles ainda aceitam por causa do dinheiro da mulher, tá? Mas assim, eles não, sabe, culturalmente falando, não é isso que acontece, não é a regra. E sem falar dos golpes virtuais, de gente que vai pra lá, fica abandonado no aeroporto, eu pego história assim, gente. De gente que vai pra lá e vai direto pro tráfico humano, gente, eu pego história assim, tá? Não tô falando pra poder pôr medo em vocês, é porque eu vejo isso, chega isso no meu inbox direto, tá? De mulher que se apaixonou e fez, né? Porque aqui a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Depois eles ameaçam mostrar as fotos, filma, grava para família, para amigo. De homem que veio para cá com o dinheiro da mulher, chegou aqui, casou com outras, tava só fingindo. Gente, e é todo dia. E é mais de uma história, tá? Então é isso, a história de hoje foi esse. Eu vou deixar aí o comentário a cargo de vocês, o que vocês acham dessa história. Graças a Deus, nossa amiga, ela falou que vai correr com o papel de divórcio. Eu falei pra ela correr mesmo, porque se ele chegar no Marrocos, ela não consegue esse divórcio mais, tá? E então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, até a próxima.